é daqui que nascem os talentos. Que tenha vida longa, que cresça, e sem mais eu vou pedir que vocês se apresentem, digam o nome do filme, como é que foi essa experiência? Opa, meu nome é Henrique Duarte, eu dirigi o Suzy Gordo, né? Ele é uma adaptação de um conto de Machado de Assis, e é justamente sobre o quanto na sociedade o pobre, então, por exemplo, quando um pobre rouba para comer, ele sempre vai ser mais penalizado que um rico que rouba milhões. Então, tipo, quando o rico rouba muito, ele, pô, calma aí, né? Vamos analisar, vamos ver todo lado. E foi bem interessante, né? Ele é de longe o curta mais longo da categoria, e houve uma dificuldade, né? Porque queriam muito que a gente reduzisse, mas a gente acabou entendendo que era importante manter a forma original dele, dos dois casos, né? O caso do rico e o do pobre, para ter justamente essa comparação. A gente gravou ali na Comarca Canoas, o país do governo, né? Foi bem interessante, porque aquela sala que a gente gravou, né, o do tribunal, ela é exclusiva para casos de crise contra a vida. Então foi um clima bem interessante de gravar, porque depois daquilo teve um caso de feminicídio. Então, assim, foi toda uma energia do set, era bem interessante, sabe? Até os juízes ali, o juiz principal para nos ajudar sobre como explicar melhor a lei específica e tudo. Oi, eu sou a Fernanda, eu dirigi o curta O Espelho. Ele foi um curta que a gente fez uma releitura do conto do Machado de Assis, O Espelho. E a gente se inspirou em diversos filmes, principalmente tipo, o Cisne Negro e entre outros, que falam muito sobre essa versão que a gente cria. A nossa principal base foi a internet. Hoje em dia, como a gente cria uma imagem que a gente vê as redes sociais e a gente quer ter aquilo, a gente quer ter as fotos e o corpo como aquelas pessoas, então essa foi a nossa principal base para fazer o curta. Então a personagem principal, ela entra nesse mundo de editar o rosto dela e ela fica tão dentro disso que ela não consegue sair mais, ela não consegue se ver fora dessas edições. Um trabalho mostrando isso. E foi muito legal, e eu fico muito orgulhosa do nosso grupo de ter feito esse filme, que foi bem desafiador, mas ficou muito bom. Oi, aí tá sendo? Tá. Meu nome é Gilbert, eu fiz o filme Grandes Ironias da Nossa Sociedade, e foi um filme que eu fiz sem pensar muito, realmente não tinha roteiro, eu fiz isso de madrugada e tal, foi só pensando que realmente vinha da minha cabeça. O que ele trata é como o lado político não vai interferir muito de como a gente é. Porque, independente do nosso lado, existem sim pessoas boas e pessoas ruins. E a gente tem que respeitar a opinião do próximo, da pessoa, e é importante a gente tratar isso, porque hoje as pessoas elas se crucificam muito por causa das opiniões políticas, dos lados, essas coisas. E também sobre a parte do Hip Hop Jaya, que foi uma parte que eu gostei bastante de fazer, é um movimento extremamente importante para dar mais voz às pessoas da periferia, que sofrem bastante opressão de sempre, e o que ele fala é uma verdade. Hoje as pessoas querem se apropriar bastante da cultura negra, da cultura afro-brasileira, né? Pessoas brancas e tal. E é importante tratar disso, porque o hip hop, as batalhas de rima também, é uma forma de se expressar, é uma forma de mostrar o que a pessoa pensa para o mundo. Independente da cor, a pessoa pode participar, é um lugar que a pessoa pode falar o que pensa, criticar sem ser oprimida, sem ter repressão de mídia, essas coisas. É um negócio bem legal. Quem tem muito famoso realmente no Brasil, principalmente no mundo inteiro, tem o movimento, né? Ele surgiu lá nos Estados Unidos, nas periferias, e é um movimento bem zica. E é isso, acho que é isso. Foi um filme bem, né? Eu fiz prova de garimpo da Escola Prefeita de Grafo Motora, né? E foi bem legal, porque eu gostei muito.
E eu não lembrava que eu tinha botado aquilo no final. Ou não sou comigo. Ai, que nervosismo, que suor, peraí. Ok, acho que posso passar para o próximo já. E eu sou professora da Escola Gomes Jardins, aqui de Canoas. E eu sou a realizadora e diretora do filme Eu Queria Ser Invisível. Primeiro, eu gostaria de começar falando que esse curta ele só existiu porque houve uma lei de incentivo à cultura aqui em Canoas, produção audiovisual para professores da rede estadual, rede pública. E então eu fiz esse curso e uma das fases desse curso era então produzir um curta. E aí eu pensei, por que não fazer com os meus alunos? E agora no ensino médio a gente tem as trilhas de expressão corporal. E aí eu aproveitei, né, esse gancho que a gente poderia trabalhar com essa temática e resolvi então produzir esse curta junto com os meus alunos. E a temática então foi o tema transversal do bullying. E a gente começou assim com uma roda de conversa para saber o que eles pensavam sobre o assunto, o que eles já tinham passado, né? Porque é uma problemática que existe, infelizmente, nas escolas, na maioria das escolas, e é algo meio que urgente, assim, que a gente precisa tratar, cuidar, prevenir para que não aconteça. E então, tudo aquilo que eles sentiam e falavam que já tinham passado durante o filme. Então, às vezes eles queriam não estar ali, né? Ou não serem vistos para não sofrer aquele tipo de assédio ou bullying ou coisas assim. E foi aí que surgiu, né? De que forma que eles poderiam tentar se esconder para não sofrer o bullying. Então, eles passavam, né, a usar casacos de capuz, tentar se esconder, se sentiam isolados, usavam fones de ouvido e tudo mais. Então, tudo isso a gente colocou dentro da nossa trama. E o gancho final, né, foi que a gente não precisa continuar invisível, ou seja, tu não precisa se sentir, querer ser invisível para que aquilo ali não aconteça contigo, que a gente pode achar uma saída, combater o bullying e sempre tem alguém para nos escutar e para nos auxiliar. Então é isso. Abacate, que foi um curta feito e indicado pro projeto do Mini Oscar, que é um projeto de longa data já do Colégio PUC, onde basicamente os alunos se reúnem para fazer um curta quase todos os anos e no fim tem uma premiação. Um projeto, ele é um filme de comédia, meio bastante besterol, assim, um experimental, e ele foi feito num grupo, com a ajuda e o grupo dos meus amigos. A gente fez, acho que ele em pouco menos de uma semana, foi um projeto um tanto rápido, mas a produção dele foi bastante divertida e ele é um projeto que ele dá pra ver pelo filme que ele não chega a se levar muito a sério, justamente por esse ar de besterol que ele tem. Além do mais, é só isso mesmo. O cameraman do curta de novo. Nosso curta foi... Nosso curto foi baseado na ideia de um looping. Vocês já não passaram por alguns dias que parecia que estava passando tudo de novo? Não estava alguma coisa estranha acontecendo? Então, basicamente o de novo é baseado nisso, só que com um final como se o personagem não soubesse exatamente o que estava acontecendo e então ele descobre da pior maneira possível. É isso. A minha experiência com esse curto foi bem diferente. Gostei bastante. Eu consegui interagir bastante, mesmo ficando literalmente atrás das câmeras. Mas é um projeto que eu adorei fazer. Meu nome é Sofia e a diretora. Eu sou a diretora do filme Flores da Esperança. Essa é a minha amiga, ela me ajudou muito a fazer a Vitória. Ela vai falar um pouco, depois eu vou falar um pouco do processo de como foi fazer a animação. A gente fez o filme falando um pouco sobre a agressão A gente fez o filme falando um pouco sobre a agressão que os negros sofrem dos policiais. Eu acho que todo mundo já viu, né, em algum lugar, tipo, uma coisa sobre isso.
A gente fez o nosso filme inspirado em um filme mesmo, que é O Ódio que Você Semeia. A gente... Foi muito legal de fazer. A gente fez para um Edgarito, que nem ele falou, né? Que é da escola Prefeito Edgar Fontoura. E eu gostaria de falar um pouco sobre o processo, mas não vai ser nada novo. Em 3 dias, por causa que... eu confesso, fui preguiçosa. A gente teve bastante tempo para fazer, só que daí, nos últimos 3 dias, eu fiz a animação. Mas, tipo, eu dei o meu máximo para fazer aquela animação. A gente fez com mais pessoas, só que elas não vieram. Acho que foi muito bom fazer aquilo. Eu gostei muito do resultado que a gente fez. E é isso, basicamente. Eu lembro de muitos de vocês que eu encontrei na escola, né, quando nós estávamos chamando para divulgação, e tá lá do ladinho a professora Celi, que esteve lá na escola comigo, fazendo esse movimento, fazendo esse trabalho importantíssimo, que sem ele não tem o FESIC, né? Então, eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho pra gente, assim, qual foi a dificuldade que vocês encontraram, né? Porque uma coisa a gente tem a ideia, mas vocês são vencedores, vocês estão aqui, vocês apresentaram um filme. Então, quem se habilita a contar um pouquinho do que foi a dificuldade que vocês enfrentaram e foi pra valer, assim? Eu acho que, como um filme estudantil, visto até um pouco sobre a transparência do qual é o Flores da Esperança, também houve da nossa parte do bolo de abacate em referência de que o mini Oscar ele acontece em um período de mais ou menos uns 4 meses, onde todos os alunos têm a chance de produzir o curta. E nesses 4 meses eu tentei montar um roteiro complexo, um roteiro bom de várias coisas que poderiam acontecer na história, e no final o que aconteceu foi justamente que, como qualquer bom aluno, a gente acabou atrasando, a gente acabou atrasando o projeto, e meio que foi de última hora, o bolo de abacate, tanto que foi daí que meio que trouxe a nossa referência para fazer um filme de comédia, porque comédia é a coisa mais fácil para se fazer na hora, assim, mesmo, deu um branco agora. Enfim, para fazer na hora, a gente improvisa. O tipo de filme mais fácil para fazer na hora de improviso é filme de comédia. Então, a gente se pegou, assim, para fazer um filme em, no máximo, uma semana, conseguir editar em uma semana. Eu, principalmente, tive que faltar aula, porque eu tive que ficar uns 2 dias direto, revisando gravação e editando, mas no final a gente ficou muito satisfeito com o resultado do curta, até porque a gente tentou se basear bastante no humor, que era muito usado na época, o humor jovem da época, e quando foi apresentado para o resto da nossa escola, a gente teve o maior alívio possível de conseguir ver tanta risada e tanta gente rindo na nossa cara, porque era exatamente isso que a gente queria. Então, a maior dificuldade que eu tive foi a falta de recursos, assim, né? Até quando vocês estiveram na escola, a gente falou. Por exemplo, a gente não tem um tripé para fazer as gravações, né? Então, a gente encontrou alguns desafios mais com os recursos mesmo. E a turma que eu escolhi para fazer o curta era uma turma que era muito desunida, assim. Trocava muitas farpas. Quem é do meio escolar, assim, entende um pouquinho melhor do que eu tô falando. E ao decorrer desse processo todo, um foi tendo muita empatia com o outro, primeiro pelas trocas, né, do que eles já tinham vivenciado, e depois com as filmagens, eles tinham que se comunicar o tempo inteiro, né? Um cuida do figurino, outro da sonoplastia, o outro do roteiro, então haviam diálogos entre eles que fizeram com que eles se aproximassem mais. E chegou no final, assim, tava todo mundo amigo, criou uma galera, assim, bem unida. E eles olhavam assim pro outro, nem acredito que foi a gente que fez tudo isso. Então, que acabou sendo um desafio no início, no fim, reverberou
toda essa conquista dessa amizade que eles fizeram no final. A gente tinha muitas ideias de cenas e aí chegava na hora e a gente não ficava do jeito que a gente queria. E isso foi uma grande dificuldade porque a gente queria fazer cenas mirabolantes e aí no final a gente viu o resultado e não gostava, então a gente gravava muitas vezes. E outra dificuldade foi a gente conseguir fazer um curta que desse para as pessoas entenderem, porque a gente ficou com muito medo disso. Porque quando a gente estava no processo, a gente entendia tudo que estava passando. Então, acho que foi uma parte bem que teve bastante dificuldade de conseguir montar um curta que ficasse fechadinho. Bom, a maior dificuldade, como a maioria aqui, é que eu demorei para fazer, né? Tipo, porque, primeiramente, eu não sou uma pessoa que tem muitas boas ideias e sempre tive muita vergonha de fazer as coisas e tal. Estou com um pouquinho de vergonha ainda, estou, mas melhor que ano passado, que foi quando eu fiz. E, tipo, eu demorei demais para fazer, fiz muito no limite, porque eu sempre dava branco, eu nunca conseguia pensar. Aí do nada surgiu uma ideia que parecia boa, aí eu fiz, né? Eu gravei tudo. A maior dificuldade definitivamente foi gravar, né, com esse celular, porque a câmera não funciona. Ano passado estava um pouquinho melhor, mas tá terrível, não dá para gravar mais nada. E foi definitivamente uma das experiências, né? O Edgarito na minha escola foi uma das experiências da vida. Porque foi louco, Bom, para gravar nosso filme, o problema é que a gente tinha entusiasmo demais e era, como foi na Comarca Canoas, o tempo era limitado, a gente tinha que gravar em 5 horas. Então o que aconteceu? A gente pegou lá, foi tudo, alguns atrasaram e, por exemplo, a gente tinha uma cadeira de rodas que a gente usava para se mover, para gravar as cenas que eram justamente como se fosse o trilho, né? Mas como a gente estava todo mundo empolgado e era a primeira vez fazendo tudo e todo mundo feliz, e todo mundo amigo, por exemplo, teve uma cena que saiu perfeita, mas aí no fundo apareceu um dos caras dando grau com a cadeira de rodas, assim, então complicou um pouco as gravações e era justamente porque todo mundo ali realmente, todo mundo queria muito fazer aquele filme, todo mundo estava feliz com a situação, porque ninguém nunca tinha experiência, sabe? Então, justamente esse entusiasmo demais, a gente tá, tem que fazer isso, tem que ser ambicioso, o roteiro ficou gigantesco, a gente teve que cortar muita coisa, então tipo, foi mais que a gente tinha zero auxílio de qualquer lugar, né? Então assim, foi complicado. Então, por exemplo, uma das cenas, afinal, ali era bem importante que fosse na chuva. Então acabou que eu e o Arthur, a gente teve que pegar um Uber e ir correndo. E no período de, sei lá, 20 minutos, tive que gravar aquela cena final correndo, com o celular do Teles, estava gravando, enquanto ele ligava desesperado, dizendo que a mãe dele ia bater nele se ele não voltasse logo, entendeu? Então assim foi... Olha, por mais que a gente tenha se ferrado muito com questão de dinheiro, preparo, tudo, a gente estava muito feliz durante todo o processo, sabe? Então, apesar de tudo, valeu muito a pena. A maior dificuldade que a gente teve foi, tipo, no começo a gente pensou, a gente vai fazer, tipo, pessoalmente, sabe, tipo, a gente não tinha pensado em fazer uma animação, umas coisas assim. A gente pensou, tipo, a gente criou personagem assim, só que depois a gente viu, não, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente ficou pensando em ideias, aí a gente teve uma ideia, só que depois a gente meio que esqueceu. Aí, a gente passou um tempo e a gente falou, putz, tá muito perto da data de entrega. A gente tem que fazer. A gente decidiu ir pra... A gente estuda de tarde. A gente decidiu, né, ir pra de manhã, assim, só pra fazer, né, o roteiro. Ficou enorme. A gente só tinha 5 minutos, não podia passar desse tempo. Aí eu tive que fazer, né, o roteiro. Não, a animação. Eu falei, vocês fazem as falas, eu faço a animação aqui. Aí eles fizeram a fala, ok. Só que eu não tava com muita vontade de desenhar. Então, na verdade, no começo eu tava com vontade, só que daí no final eu comecei a perder a vontade, daí eu falei, nossa, não vou conseguir terminar isso aqui em 3 dias. Mas, né, eu falei, não, eu gosto muito e eu vou apresentar a minha arte para as pessoas, né. Aí eu falei, eu vou continuar. Aí eu passei horas desses dias, né, fazendo os frames da animação. Eu me concentrei muito para fazer e no final eu consegui. Eu fiquei muito feliz com o resultado,
né? Principalmente que eu só tinha 3 dias para fazer. Eu tenho orgulho do nosso trabalho, é isso. Sobre a produção do De Novo, eu acho que o maior problema foi que quando nós começamos as gravações, só tinha o nosso grupo de amigos. E é isso. E ninguém mais queria nos ajudar. Por quê? Não se interessavam pelo Mini-Oscar, nunca se interessaram por nossa troca. Todo dia que tinha, todos os anos que teve o Mini-Oscar, metade da turma faltava, daí não tinha como fazer um curta só com nós. Por sorte a gente conseguiu uma alma boa, que foi o Pedro Henrique, que fez o personagem principal do De Novo. Sobre a nossa turma é isso, mas também o maior problema foi também, era semana de provas, a gente tinha que estudar e fazer o curta. Na mesma semana, a gente também fez uma semana e meia. A gente acabou deixando para a última hora, infelizmente. A gente conseguiu chegar em um nível bom, superou as expectativas. Nós ficamos até bem felizes com o que nós conseguimos. Mas é isso mesmo. Pontuar que os alunos que estão aqui hoje são da EMEC Prefeito de Garfontoura, são alunos que hoje estão no 9º ano. Eu vejo que todas as produções foram feitas quase todas as produções são feitas pelo ensino médio, né? E esses alunos são alunos de ensino fundamental, estão começando numa caminhada no audiovisual. Nós criamos o nosso primeiro festival de cinema da nossa escola, chamada Edgarito, porque né, em alusão ao Kikito, então nós criamos o Edgarito. E agora, na terça-feira, segunda edição do Edgarito. E a nossa temática é relacionada à ERER, todas as políticas afirmativas, por isso que todas as temáticas foram relacionadas a racismo, que é um tema tão importante que todos nós temos que levantar essa bandeira. Precisamos falar muito a respeito, refletir, e é o mês em que nós falamos e propomos, né, debates e ideias, e todas as produções, né, são pensadas, todas voltadas a essa temática, né, questões relacionadas. Né. Eu sou professora de Geografia e nós envolvemos todas as disciplinas, né, português, ciências, enfim, todos nós nos envolvemos nessas temáticas, que é uma bandeira de todos. Isso é uma felicidade muito grande, né, estar aqui nesse momento. E esses alunos que estão aqui, vocês não fazem ideia da superação, para eles estarem falando em público, porque até pouco tempo o Gilbert não ia para a escola, ele estava em casa, porque não conseguia ir para a escola. E agora ele está aqui, ele produziu, ligou a câmera e falou na frente de todos. Ele é uma conquista muito grande, um resgate muito grande da escola, da importância da educação, que a educação não se faz somente dentro da sala de aula, isso é educação. Isso sim é educação, nós estarmos em todos os espaços. Então, é uma alegria muito grande ver a Vitória, ver outros alunos. Nós chegamos aqui com 4 trabalhos, uma escola pública, uma escola que está ali do lado do Quilombo, que luta todos os dias. Estamos ali, fazendo educação, escola pública, uma escola de qualidade. Então, nós acreditamos muito na educação. Isso sim, isso é fazer educação. Então, agradeço muito. Bom, de fato, saudar a presença dos professores, eles são os nossos parceiros na escola. Sem o professor a gente não faz o acesso, né? Então, obrigado aos que estão e aos que não estão aqui, foram importantes demais. Antes de abrir para o público, para as perguntas do público, eu quero fazer uma pergunta, que é a seguinte: artista, ator, diretor, sempre tem um projeto guardado na manga.
sempre tem um sonho. Então, eu quero saber qual é o sonho de vocês, o que vocês vão produzir para o FESIC do ano que vem. Ah, quem vai começar aí? Então, depois desse projeto que a gente fez na nossa escola, todo ano, agora vai ser o segundo, né? A gente faz uma edição do Gomes em Cena, Luz, Câmera, Ação. Então nós estamos já produzindo novos curtas com temas transversais também, que falam sobre bullying, homofobia, racismo, essas temáticas. E vamos, né, fazer o nosso festival no final do ano, lá em dezembro. E se tudo der certo... Eu não tenho muita ideia do que eu vou fazer, porque ano que vem eu vou estar no ensino médio, né? Vai mudar muita coisa. O prefeito de Agricultura é uma escola só fundamental. De Agricultura é uma escola fundamental, vai mudar professor, vai mudar tudo, não tenho muita ideia. Mas eu normalmente curto mais fazer as coisas sozinho e tal, mas sobre o que eu penso. Esse ano não, tá? Eu tenho meu grupo de categoria e vai ser uma animação de novo. E a gente pretende ganhar, né? Tá muito bom, a produção, inclusive, tá excepcional, porque anima muito bem, uma pessoa incrível, sensacional, maravilhosa. E se eu fosse fazer algo que eu fosse fazer sozinho, que é um assunto que eu gosto de tratar, é sobre a depressão, porque quando eu escuto muitas músicas sobre isso, tem vários músicos do rap mesmo, que eu posso dar exemplo ao Cid, que ele já fez parte das batalhas de rima, ele foi campeão nacional de 2016, que falam sobre depressão, autobiografia e coisas que a gente ouvisse e identificar, para conseguir pensar que a gente consegue melhorar essas coisas e é isso. Bom, pro ano que vem a gente está pensando em 2 tipos de projetos. Até com medo a gente fala. Bom, a gente queria muito se aventurar, eu estava falando, né, como roteirista de ou terror ou comédia. Então a gente estava querendo muito fazer isso e algo em escala menor, entendeu? Só que a gente está tendo muita dificuldade porque, por exemplo, como foi toda essa dificuldade para gravar num prédio do governo, com muita gente, teve atores convidados, que eu acho importante falar, porque a gente fez pelo amor aquilo ali que está fazendo e por nós. Eles eram só pelo amor e de graça, entendeu? Então a gente tem muito essa vontade, mas a gente está tendo um pouco de dificuldades para escolher o que fazer entre comédia e terror, porque, de novo, a gente tem muita curiosidade e ambição, né? Então, por exemplo, o roteirista, pô, Henrique, você fazer uma comédia mais tipo o Grande Lebowski, entendeu, Henrique? Por quê? Ah, porque ele transa no final, acho da hora. Então, assim, eu acho que a gente tem que decidir onde frear a nossa vontade de fazer e de... ir pelos caminhos mais corretos daquilo, porque justamente agora não é mais por nota, né? A gente realmente percebeu que a gente gosta daquilo, então eu sei que, cara, pelo menos umas 5 pessoas que realmente adoraram, sabe? O Arthur, o ator principal, ele adorou muito a oportunidade, ele se emocionou um monte ali, estar as pessoas assistindo ele. É justamente por isso, sabe? Eu acho que é quando tu para de ser aquilo ali, porque talvez tu dá nota aquilo ali, pode realmente explorar os tipos de coisas que tu consegue fazer e se aventurar mais. Mas pensando sobre ano que vem, se eu puder ter mais uma oportunidade de fazer algo tipo diferente, né? Eu acharia uma boa ideia fazer algo sobre a psicologia. Um dos meus sonhos é ser psicóloga. Qualquer coisa a ver assim com psicologia, eu já fico muito feliz também. Qualquer coisa, por exemplo, como o Gilbert falou, depressão, também tem ansiedade, tem falando um pouquinho mais, tem autismo, tem vários, assim, tem várias, assim, e tem muitas, assim, que ninguém fala sobre, mas seria muito interessante se a gente falasse mais sobre esses transtornos, assim. Seria muito interessante a gente ter mais coisas para falar. Eu acho que o terror me
chama bastante atenção, porque dá pra gente ver várias áreas, mas principalmente slasher com assassino. Não sei, talvez terror mais pro lado psicológico mesmo, sem ter aquele monstro atrás. Eu acho que é algo que me chama bastante atenção. E tentar aumentar as ideias que a gente consegue fazer algo melhor. Referente à produção audiovisual, eu não sei se eu tenho muitos planos, pelo menos para o ano que vem, mas ano que vem novamente foi me prometido que vai rolar outra premiação do Mini Oscar. Vão ter novos curtas, novas equipes fazendo, e se eu puder pelo menos ajudar ou aconselhar em algo, eu ficaria muito agradecido, porque eu sou uma pessoa que acredita muito na estimulação, no estímulo da criatividade infanto-juvenil nas escolas, de forma também que não seja algo justamente por nota, como já citaram antes, que seja realmente por impulso dos alunos, para que eles possam se expressar de formas inusitadas e das mais pessoais e criativas que eles puderem. É importante para eles ouvirem as experiências aqui da nossa. Um ator importante, tem dois atores, tem 3 aqui nessa mesa. Então vou ficar aqui. Entendi. Quer perguntar? Tá? Vem a Leila, por favor. A Leila é uma ativista do cinema, das artes, né, Leila? Muito bacana. Que tarde, né? Que é isso? Olá, boa tarde, maravilhoso o trabalho de vocês. Eu, como sou uma leitora compulsiva, quero saber de vocês o que vocês leem. Porque a gente palavra é a base, não é? É o que a gente lê, é o que a gente escreve, não é a base? Parece que sim, cadê o professor Firpo, que deu oficina de roteiro pra gente aqui, uns 3 anos atrás, aqui no Sesc mesmo. E exatamente, impulsionou para que a gente acreditasse que poderia escrever para o cinema. Então eu quero saber o que é que vocês leem, o que vem na cabeça de vocês, antes de escreverem, antes de montar os roteiros, o que vocês leem? É uma boa pergunta, não é, Angela? É uma ótima pergunta. Posso passar o microfone aqui? Direto? Sim. Vamos lá? Eu, pessoalmente, eu não me considero uma pessoa muito engajada na literatura, mas recentemente eu venho ganhando alguns livros da minha família como incentivo, principalmente de artistas musicais ou atores, mais sobre biografias, assim, neles, e tentar pegar inspiração do que eles pegaram inspiração e tentar moldar um pouco deles em mim também, para que eu consiga tentar pegar dos mais diversos pontos de vista que eu puder. Eu posso não ter participado diretamente do roteiro, mas sobre a questão da leitura, eu prefiro mais algo como uma ficção científica, exatamente. Que nem eu tenho alguns livros do próprio Arquivo X, que eu acho interessante, pelo menos. Também eu gosto de coisas mais medievais, magia, coisa e tal. Então, alguns contos, então assim, eu gosto bastante. Então, não fui eu sozinha que produzi o roteiro, né? Foi junto com os meus alunos. Mas eu especialmente gosto muito de ler livros de romance, de vários tipos. E o meu livro favorito é Educação dos Sentidos, do Rubem Alves. Por mim, foi feito pela Manuela, que está sentada ali na mesa. Eu costumo ler mais... A gente lê bastante Machado pro curta, porque é a base. Mas eu gosto de casos reais, biografias. E ultimamente eu tenho lido Conceição Evaristo. Até que são os meus grandes problemas, eu não leio muito. Mas para a questão do roteiro, não tem, né? Mas o que eu me inspirei para fazer esse vídeo foi... eu assisto bastante vídeos, né, na verdade, sobre essas coisas e tal. Ano passado, principalmente, passava muito tempo no TikTok e surgiu muito vídeo desse. Eu também me inspirei bastante nas batalhas de rima e tal. E eu sempre vi isso porque
na questão política, sempre criticam um lado por uma coisa, sendo que não é justamente só o lado político que define o caráter da pessoa. E isso foi uma das minhas inspirações, com certeza, junto com a batalha de rima. E que eu mais leio, como eu disse, eu sou um grande leitor, eu leio mais... vou falar. Coisa japonesa mesmo. Literalmente a coisa que eu mais leio. Pelo menos eu leio, assim. Pelo menos já alguma coisa. Mas eu gosto bastante de livro estudantil, matemática, essas coisas. Eu acho bem interessante. Bem nerd. Eu gosto. Bom, eu tenho dois tipos de leitura que eu gosto muito, né? De ficção. Então eu gosto de vários tipos de história mais focados no diálogo, justamente porque, sendo bem sincero, minha paixão é o cinema, muito mais que literatura. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ver um filme, ler o livro baseado nesse filme, ou melhor, o livro que baseou o filme e ver de novo, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, o livro, ele foi feito pelo o Jordan Belfort, né, o protagonista, e esse cara é um merda. O livro é justamente do ponto de vista dele, e tu vê como o diretor conseguiu pegar aquilo do livro e enxaguar a parte boa e tirar algumas coisas do livro próprio, sabe? Então eu acho muito importante justamente tu ver a diferença entre as duas artes, né? A literatura, que é justamente isso do escrever, e o cinema, que é mostrar aquilo. Então eu acho bem importante isso. Então eu leio mais isso, que é nos focado no cinema, e críticas, porque, de novo, sobre a obra, eu gosto muito de ver o que a pessoa interpretou sobre a obra, baseado na vida dela, e ver a obra, sabe? Porque, tipo, teve casos que, cara, eu li uma crítica que a pessoa parecia que estava escrevendo chorando, sabe? Tu vê aquilo ali, pode ser até, sei lá, um livro ou uma obra, sei lá, medíocre, mas para aquela pessoa específica, isso muda o jeito que ela vê as coisas, sabe? Então é muito interessante tu ver isso, ler, depois tu vai ver o livro e tu acha uma droga, entendeu? Isso é uma coisa boa, justamente a diferença que as pessoas têm conforme a obra. Minha mãe está tentando induzir mais livros em mim. Eu leio pela internet. Eu pego sites de leitura. Por exemplo, eu sou que gosto muito de ler coisas sobre terror, casos criminais. Porque também, principalmente sobre casos criminais, isso envolve bastante psicologia. Mesmo que muitas pessoas pensem, não, mas é basicamente só uma pessoa matando outra ali. Não, mas também envolve sobre psicologia do psicopata específico. Mas para me inspirar, de inspiração, né, eu li mais coisas na internet sobre o racismo, também sobre o movimento Black Lives Matter, né. Eu também vi notícias sobre casos parecidos de policiais que mataram, agrediram uma pessoa só por ela ter uma pele mais escura. E realmente, ler antes de tu escrever, assim, um roteiro, é muito bom. Principalmente, se tu vai falar sobre, né, por exemplo, a gente vai falar sobre esse ano também, sobre o racismo, igualmente. E a gente está lendo também várias notícias, né, sobre esses casos, que a gente vai fazer sobre empregadas domésticas, que a maioria são mulheres negras, e a gente está lendo bastante notícias sobre isso, né, que realmente tem bastante notícia, assim, para ler, para saber. Realizando, meu nome é Rogério, também trabalho com cinema. E fazer cinema e audiovisual é contar uma história. Acho que o mais importante é isso. A gente pode estar fazendo com uma Harry, pode estar fazendo com uma Red, com uma Sony, acho que a história é o mais importante, né? E aí eu faço duas perguntas para vocês responderem, né? Uma um pouco mais técnica a respeito, quando a gente fala de audiovisual, metade áudio e metade visual, né? E até no equipe profissional, às vezes, quando a gente olha, tem 68 pessoas fazendo vídeo e 2 pessoas fazendo áudio, né? É interessante. Então, vocês estão começando a fazer cinema, o que vocês pensam para melhorar, nas condições que vocês têm, o que vocês pensam para melhorar na questão do som, que é realmente o ponto mais frágil, porque você pode, às vezes, não entender bem a imagem, mas o som realmente é um desafio quando a gente está começando a fazer cinema. Então, eu acho que é uma pergunta que quem sentir a vontade de responder é interessante. E a outra, tudo que
vocês montarem para contar essa história, vocês montam para as pessoas que atuam, o ator. Essa figura é fundamental, né? Porque é ela que faz o contato com o público, né? E nas condições de vocês, como é que vocês trabalharam o ator, desde da questão de preparação do ator, da questão de construção do perfil desse personagem, como é que vocês pensaram nisso, né? E como é que isso é feito nesse processo de vocês? Sobre o áudio, primeiro eu quero dizer que realmente é a coisa mais complicada em produzir um curto. Por causa que tu pode ter a gravação Full HD, só que se tu errar o áudio, tu vai errar o curto inteiro. O curto não vai ficar bom de ver, mesmo com uma gravação boa. Por causa que o áudio vai afetar diretamente a forma de pensar como está aquele local. Tipo, um chiado, um barulho extremamente alto pode afetar demais. Então, a principal coisa é procurar alguém que saiba editar áudio bem e também um próprio editor de vídeo apropriado. E sobre o ator, a pessoa que está apresentando o personagem ali, nós, quando fizemos curta, nós pensamos principalmente em quem sabia expressar sentimentos muito bem, por causa que ali o sentimento de desespero do personagem dava para perceber exatamente o quão desesperado ele estava. Tipo, do nada a mão dele estava cheia de sangue. Como assim? Ele não esperava por isso. Então, nós pensamos principalmente em como aquela pessoa ia apresentar as expressões dela e também como ela iria conversar com os outros personagens, por causa que na cena de conversa com a pessoa que ele gostava, ele conseguiu demonstrar que ficou nervoso por aquela pessoa ter descoberto como o segredo. Então, a gente procurou principalmente como essa pessoa apresentava os sentimentos e como ela agia sendo uma outra pessoa. Bem, começando primeiramente pela questão do audiovisual, eu, como tive a experiência de fazer parte do Mini Oscar mais de uma vez, eu percebi que não é à toa o nome audiovisual, são literalmente os dois pilares que a gente tem para fazer um filme. E foi visto, assim, eu consegui ver muitos curtas feitos pelos alunos que tinham um roteiro bom, tinham uma atuação boa, tinham uma gravação boa, mas o que simplesmente não conseguia fazer com que o filme andasse para frente era um áudio ruim, onde a direção não percebia que os personagens estavam falando muito baixo, ou de repente não conseguiram tirar alguns ruídos da gravação, o som externo atrapalhando, e isso tira bastante do que eu acho que é o mais principal num filme, que é a imersão. Que caso tu não consiga se imergir num filme, ele não vira muito além de um vídeo para tu conseguir se entreter. E eu sempre penso muito que o filme ele sempre tem que passar algo e ele tem que tocar em algo pessoal no telespectador, então a imersão simplesmente não tem como descartar. E referente aos atores, pelo menos no meu filme, a equipe era composta de 5 pessoas, que no caso eram 4 atores e eu que fiquei por trás das câmeras. Então o apreço ao ator não foi dispensado de forma nenhuma, porque a gente gravava take atrás de take atrás de take, e se eles não gostavam, a gente não ia pro corte final. Então o filme foi feito basicamente completamente pelos atores, além do roteiro e da direção, e a gente tentou fazer, eu pelo menos tentei com que eles fizessem
com que eles se sentissem o máximo possível confortável gravando, e se eles não conseguiam fazer uma fala, uma cena, a gente ia repetindo até que todo mundo estivesse satisfeito, para que a gente conseguisse ter feito esse corte final e estar apresentando hoje para vocês. Então, sobre o som, realmente foi um dos desafios, assim, porque dentro do ambiente escolar, imagina querer silêncio. Quase uma missão impossível, né? Então, tinha toda uma equipe técnica que a gente chamou de produção, e aí eles ficavam cuidando, monitorando para ninguém passar na hora, para ninguém fazer barulho. A gente passava nas salas, ó, agora a gente vai gravar perto do banheiro, agora a gente vai gravar no refeitório. Então, todo mundo cuidava, né? Todo o ambiente ali, o espaço, para que não houvesse tanta interferência, assim, de som. E para os próximos, né, que a gente for fazer, produzir, a gente quer conseguir microfones, né? Só que daí a gente precisa de verba, então de repente fazer alguma ação entre amigos ou fazer alguma sessão paga, sei lá, na escola, né, nem que seja R$5, mas que a gente consiga juntar verba para pagar, né, esses microfones e esses equipamentos aí que a gente precisa. Até porque são projetos assim, que a gente quer manter dentro da nossa escola. E sobre os personagens, né, sobre a preparação desses personagens, como eu estava trabalhando dentro da disciplina de expressão corporal, então eles tinham aulas de expressão corporal comigo, eu também sou formada em licenciatura em dança. Então eles tinham aulas de dança e aulas de teatro também comigo dentro dessa disciplina. E quando, né, a gente foi escrever o roteiro, um dos pedidos, né, que eu fiz para os alunos que ajudaram nessa construção era escrever quais eram as características de cada personagem, né? Como era o olhar daquele personagem, como ele caminhava, como ele agia. Então isso auxiliou na hora essa montagem do roteiro desta forma, auxiliou para que os, né, atores conseguissem entrar mais dentro do personagem. Já pensando na dificuldade do áudio, a gente decidiu fazer sem a personagem falando, porque apesar de ter sido gravada em casa, tinha muito barulho externo, então a gente preferiu fazer ela falando por fora e colocar no vídeo. Sobre a atuação, nenhuma de nós do grupo sabe atuar, então a gente foi descartando e a escolhida foi a Maria Vitória. E eu acho que ela fez um papel muito bom tendo paciência, porque a gente queria algo como se ela fosse atriz mesmo, e ela não, e às vezes ela não conseguia passar isso e a gente entendia, mas a gente gravou muitas vezes, então foi difícil. E às vezes ela também não gostava do ângulo da câmera, muitas vezes ela não gostava do ângulo da câmera e a gente tinha que ficar regravando. Mas enfim, deu tudo certo. Mas na questão de áudio mesmo, que eu mais consigo falar, é bem difícil fazer um áudio bom, porque sempre vai ter alguém atrapalhando, um barulho externo. Eu, mais antigamente, editava vídeos e era sempre muito difícil sincronizar as coisas, o áudio com a imagem, e tem que sempre tomar cuidado para não deixar num volume muito alto ou muito baixo. E o áudio é sempre muito importante para o filme, independente do gênero, porque ele causa profundidade, causa tensão. A maioria acho que, não sei se faz parte, isso faz parte da psicologia também, que mexe muito com o nosso psicológico, o áudio. Então, não basta ter apenas uma imagem boa, um vídeo bom, tem que trabalhar bem no áudio, é bem caro, tem que pegar no áudio. E é isso. Cara, de longe, meu maior arrependimento com o filme foi a porcaria do áudio. Porque a gente sabia o quão importante era o áudio. Cara, quantos de vocês que entraram no vídeo pode estar 4K, mas o áudio tá assim, o cara é muito louco, sabe? Então, cara, isso é o que mais denuncia o amadorismo de uma obra. E a gente sabia disso. Porque isso ficou muito claro, tira imersão, sabe? E a gente, olha, a gente não vai cometer esse erro, vamos ter bonitinho ali os microfones. Quanto que é o microfone? R$200, puta merda. Então, a gente tá, um dos nossos, cara que tava gravando com nós, o Nathan, o pai dele é pastor. Então ele disse, tá, gente, talvez eu consiga os microfones do culto pra gente gravar. Aí a gente tá, beleza, né? Chegou na hora, o Nathan chegou lá, a gente tá, e os microfones, o Nathan, ele não quis dar, ele disse que ele tinha que orar pra Deus hoje. Então a gente tá, vamos ver o que tem pra fazer. A gente pegou e teve que gravar com o celular
o áudio, cara, e dá pra ver no filme. Cara, ficou uma merda, cara. E isso te imersou completamente, sabe? Foi o que eles falaram ali. Então, tipo, cara, a cena da cafeteria, puta merda, cara. Cara, eu não sei se fizeram, mas tipo, beleza, vamos gravar na cafeteria, né? Aí começa os mods, tipo, os caras gritando, e passou o ônibus, cara, e as pessoas gritando. Aí a gente viu, não dá pra usar, não dá pra botar legenda. O que a gente vai fazer? Vamos redublar. No filme ali, cara, parece aqueles comentários do Discovery, que tá o gringo falando de fundo, sabe, a voz, meu. Então, assim, ficou muito... E, cara, isso vai ser, sem dúvida, a coisa que a gente mais vai focar no próximo filme. A gente vai investir, vamos fazer uma plaquinha, vamos fazer o que for pra comprar os microfones, não ter que depender de pastor. Então, acho que é isso. Ah, e sobre os atores, cara, eu acho que essa foi a parte mais fácil do nosso filme, porque, tá, quem que vai ser o ator principal? Tem ali o ator que fez teatro na infância, então não era muito difícil, né? O bonito desse não vai ser o principal. Então, beleza, vamos botar ele. E a gente fez muito ensaio, cara. Que foi inclusive um dos conselhos que um dos atores convidados, né, estavam ali de graça, nos falaram. Que o ensaio é importante. O ensaio vai acabar, parece estar desperdiçando tempo, mas vai render na hora. E, cara, a gente foi 2 horas da tarde pro shopping, saiu só às 7, só ensaiando numa sala. Sabe, no meio do shopping, a gente empurrando o Arthur no chão umas 15 vezes pra cena dele brigando, entendeu? Porque realmente ter esse preparo dos atores facilita muito na hora H, sabe? Então, acho que é isso. A gente no começo planejou fazer um estúdio, porque eu cheguei lá e falei, nossa, meu irmão tem um estúdio. Aí, então cada um foi para um cantinho da casa, foi lá, né, gravou um áudio, né. Nossa, meu celular não salva áudio. Então, o que eu fiz? Gravem um vídeo com o celular, com a câmera do celular virada para algum lugar assim, para ficar escuro, e falem. Foi isso, basicamente, né, que a gente fez. Tipo, cada um foi para um canto da casa ali, gravava. Só que daí tem um detalhe, que tipo, cada um tem o seu tom de voz. E, tipo, os meus amigos que ajudaram muito no filme, que fizeram também, eles falam, tipo, eles falam mais baixo. Principalmente a narradora fala muito baixo. Então, eu aumentava o som. Aí quando eu vi o som estava mais alto que a música, aí eu diminuí o som, estava muito baixo. Aí eu ajustava o som da música. A gente deseja, a arte e a educação, elas nunca podem dizer não, isso não é possível. Enfim, muito grandioso, estamos no segundo. O próprio festival ele tem essa força, esse poder, e junto com as escolas, com o poder público e o privado, obviamente, fazer com que isso, enfim, a gente possa sair dos queixumes, né? Mas para sair deles a gente precisa, vamos correr atrás delas, o próprio festival é fruto disso, e isso a gente